Nós tocamos em dois nomes, né? Em que a gente pode também citar outros. O próprio Zuckerberg começou a, nanar no colo do Donald Trump. A gente pode lembrar que num passado não muito distante, ele havia bloqueado as contas do Donald Trump nas suas próprias plataformas da Meta, e hoje já é um trumpista de primeira ordem. Mas tem ele, tinha Bezos, tinha outros caras lá. Mas dois personagens eu queria que você avaliasse, Cláudio, porque eles já começaram a trocar farpas antes da brincadeira começar. Então, o quanto isso também pode, daqui um pouco mais, criar uma tensão interna e eventualmente gerar problemas que o Donald Trump vai ter que administrar. Steve Bannon, o mago do ontem, e Elon Musk, o mago do agora, na primeira e na segunda versão do Donald Trump. Como é que vão ficar esses dois, Cláudio? Olha, não dá para saber muito bem agora, né? Houve um relativo afastamento, né, entre o Trump e o Steve Bannon, né, já durante o primeiro governo. Embora o Trump tenha perdoado o Bannon de uma condenação judicial, ainda se valendo ali da sua condição de presidente no final do seu primeiro mandato. Então, ao mesmo tempo, eles têm muita convergência do ponto de vista dos seus objetivos maiores, né? E não à toa, o Bannon estava ali comemorando essa vitória eleitoral do Trump e, consequentemente, depois a posse dele. O Musk, acho que está hoje numa posição, primeiro porque é um cara que tem muito mais poder do que tem o Bannon. O Bannon, claro, é um sujeito muito esperto nessa forma de atuar aí como um elaborador intelectual e um articulador também da extrema-direita internacional. O Musk é o homem mais rico do mundo. Basicamente, acho que isso resume a ideia. E um cara, portanto, com um poder de fogo por meio do dinheiro imenso. Veja o que ele diz naquilo que concerne à necessidade que tem o executivo americano, o poder executivo, de aprovar os seus indicados ao que corresponderia aos ministérios no Brasil, que lá são as secretarias do Estado, no Senado americano. Porque lá, veja que interessante, é um regime presidencialista, as pessoas às vezes têm uma certa ideia do presidencialismo, mas no primeiro presidencialismo criado, que é o americano, os ministros têm que ser aprovados pelo Senado, ou seja, pelo Poder Legislativo. E o que o Musk já disse é o seguinte, olha, se alguém votar contra os indicados, na próxima eleição eu vou botar grana para fazer campanha contra essas pessoas. Então é uma intimidação que torna a própria ideia de liberdade de fazer oposição e fazer oposição, liberdade de ser oposição, e a legitimidade de ser oposição é um elemento fundamental na democracia. Você submete isso ao poder da grana. Né? Então é a violência plutocrática se colocando contra a democracia. Então, me parece que é nisso que o Musk talvez hoje seja até muito mais útil ao próprio Trump do que era o Bannon. Em grande medida, essa articulação intelectual já está feita, todo mundo já entendeu mais ou menos para onde o vento sopra. Agora, essa capacidade de ação imediata, nesse sentido, o Musk tem muito mais poder de fogo e os outros bilionários que estão ali no governo, idem. Né? Então, eu acho que é por isso que ele, eu diria, não é só o articulador do presente, para usar a imagem que você utilizou, mas ele é inclusive do futuro, pelo menos do futuro próximo. Né? Então, acho que é um sujeito que entrou com tudo na política internacional, e isso já começa há algum tempo. É bom lembrar quando houve aquele golpe na Bolívia, né, que derruba lá a eleição do Evo Morales, ele deu uma declaração dizendo: nós vamos dar golpe onde quisermos, vocês que se conformem com isso. Né? Então esse é o Musk, ele começa ali muito mais claramente, né, a intervir nos processos políticos, né, querendo fazer em qualquer lugar, fez aqui no Brasil também, né, e está fazendo na Alemanha, apoiando a AfD, né, o partido de extrema-direita alemão que tem vários elementos que são claramente neonazistas, tem ali um neonazismo às vezes meio dissimulado, às vezes nem tanto, inclusive investigado por conta disso na Alemanha, esse partido, porque o nazismo lá é crime, e acho que há razões históricas suficientes para a gente entender por que isso. Né? Então, é esse partido que o Musk, né, o cara do Sieg Heil, ele devota o seu apoio também. Então, esse cara tem muito mais importância hoje do que tem o Bannon. É muito interessante, né, o processo que a gente vai vendo cíclico e a história sempre nos brindando com lentes de passado, né? A gente fala da Alemanha e toda a sua relação com o nazismo, mas não dá para esquecer nunca em primeira ordem, porque espanta um liberal mais desatento, né, Cláudio, que os Estados Unidos possa ter esse viés nazista mais
dissoluto, mas não dá para esquecer que o Hitler fez um Ctrl-C, Ctrl-V de quase toda a cartilha nazista baseada em postura norte-americana, do genocídio dos indígenas, da solução final, da forma da busca eugênica desse pertencimento nacionalista. Então, quer dizer, basicamente o Hitler e a Alemanha nazista busca se inspirar nos Estados Unidos, cria uma padronagem disso, né, e aí aplica. Então não é uma curva histórica que começa agora com esse comportamento da elite, enfim, dos nazistas de primeira ordem dos Estados Unidos, porque é assim que eu os classifico, né? Eu acho que a gente tem usado muito de eufemismos até mesmo aqui no Brasil, né? Aí o bolsonarismo, daí você vai ver o que o cara faz. O cara se reúne com a Ku Klux Klan, o cara fala sobre matar negros, o cara não sei o que, não, mas ele é um bolsonarista. Não, ele é um fascista, ele é um nazista, né? O cara da extrema direita, às vezes a gente redunda em terminologias quando na verdade está tudo meio que dentro de uma sopa nazifascista, hein, Cláudio? Essa questão conceitual é sempre um pouco complicada, né? Porque pode ser tão ruim quanto o nazismo, mas não necessariamente é nazismo. É aí que eu tô querendo chegar. E não necessariamente o gesto faz, né? Mas não quer dizer que não tendo gesto, não seja, né? O que eu acho é o seguinte, a gente pode pensar, vamos voltar para as aulas de matemática do primeiro grau, né? É uma teoria dos conjuntos, né? Lembra daquela coisa da teoria dos conjuntos, que um se sobrepõe, tem uma intersecção entre as coisas? Eu acho que é uma grande intersecção aí, ou seja, você tem muitos elementos do nazifascismo que estão muito claramente presentes nessa nova extrema-direita internacional. Há diferenças. Uma diferença que eu acho que é importante até mencionar é tanto o fascismo italiano como o nazismo eram regimes de extrema-direita com uma orientação fortemente intervencionista na economia. Né? Ou seja, eles tinham uma ideia ali de que era preciso que o Estado fosse muito ativo no processo econômico. Essa nova extrema-direita, ela é muito mais orientada para o mercado, em grande medida. Ela, na verdade, pega o quê? Ela pega o neoliberalismo, o incorpora, o radicaliza muitas vezes. Então, aí você tem uma diferença que é, de fato, importante, o que não a torna menos nociva, necessariamente, do que aquela extrema-direita, mas dá a ela características que são diferentes. Eu acho que é só um pouco por aí. Agora, pode falar, talvez, num novo tipo de fascismo? Acho que pode. Também, só que aí a gente tem que qualificar muito bem as coisas. E a própria tradição americana, você fez aí nexos entre ela e o caso do nazismo, veja, o lema do Trump é Make America Great Again. Né? Ou seja, ele está pensando numa retomada de uma certa América. Essa certa América é essa que cometeu o genocídio indígena, que fazia filme de faroeste ali no século XX, né, na metade do século XX, em que sair matando índio à torta direito era alguma coisa até admirável. Era fonte de entretenimento para as pessoas. O herói era o cara que saía matando indígenas, né, no filme de faroeste. Ou seja, isso era retratado com glamour naquele processo. Né? É uma sociedade que teve, como você muito bem colocou também, a Ku Klux Klan, o segregacionismo, né? Enfim, o linchamento que nasce nesse contexto. Aliás, a palavra linchamento é criada ali por causa do sobrenome do indivíduo que promovia esse negócio, que era Lynch. Nenhuma relação necessariamente com o genial David Lynch, cineasta americano que morreu semana que passou. Ele não merece essa comparação, mas o sobrenome, no fundo, era esse, e daí deu o nome ao linchamento. Então, esse again, né, dessa América que o Trump quer retomar, é da parte mais tenebrosa da história dos Estados Unidos. Ele não está retomando, embora ele tenha imobilizado também manifestações musicais interessantes, ele não está retomando a parte mais interessante dos Estados Unidos, que são, digamos, a sua cultura musical, né, a criatividade artística, que é muito, né, pululante nos Estados Unidos, o jazz, a música, a black music, não é nada disso. Ele está retomando a parte mais tétrica dessa história. Né? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que o ponto é esse mesmo que você colocou. Ele não precisa aprender com ninguém, né? Ele já tem uma história ali que, se ele ressignificar e atualizar, ele já consegue fazer estrago suficiente. E essa ideia imperialista de tomada de território, que os americanos fizeram com, por exemplo, boa parte do que era México, até certo tempo atrás, né? Até certos momentos do século XIX. Né, e que fez em algumas outras regiões do mundo, ou seja, esse imperialismo territorial, né, que passa por esse tipo de agressividade bélica. E aí o Trump aponta exatamente nessa direção. Uma coisa que também caracterizou
esses regimes, né, nazifascistas ou fascismo-nazismo lá no começo do século XX, quando também iniciaram um processo de tomada de território, porque entendiam que sem ampliar o seu território, né, eles não podiam atingir toda a sua plenitude.